pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa quarta-feira, 2 de abril de 2025, para os jogos do Campeonato Sul-Americano e também da Copa Libertadores da América. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita para deixar a sua inscrição, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, deixa seu joinha aí no canal, que é muito importante para o crescimento do canal na plataforma. No mais é isso, vamos analisar os jogos dessa quarta-feira. Bom, pessoal, a gente começa aqui nessa quarta-feira com a Copa Sul-Americana às 7 horas da noite, com o Corinthians recebendo em casa o Huracan, tá? Trazendo para vocês agora as análises, né, as estatísticas do Corinthians e do Huracan, nós temos uma média de 11,5 em escanteios entre marcados e sofridos do Corinthians jogando dentro de casa e do Huracan uma média de 8 escanteios, sendo um time que mais sofre em oportunidades do que marca em escanteios. Mostrando aqui um pouco mais abaixo aqui o comparativo de escanteios do Corinthians marcados e também do Huracan, nós temos a linha de over 5,5, que é a linha aberta nesse momento, tá? Batendo em 60% dos jogos do time da casa, né? Do Corinthians. Eu gosto de pensar nessa linha aqui. No final de semana, o Corinthians foi a Salvador, enfrentou o Bahia e a linha aberta era over 3,5 cantos para o Corinthians como visitante. Eu peguei essa linha aí, enviei lá nos nossos grupos do Telegram privado, né, o nosso grupo VIP, mas também gosto de pensar aqui nessa linha de over 5,5 cantos para a estreia do Corinthians na Sul-Americana jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida, tá? Então, minha sugestão para vocês é pré-live, é pré-jogo para esse confronto. Corinthians para marcar mais de 5,5 cantos pré-jogo é a minha sugestão. E o próximo confronto também às 7 da noite, também pela Sul-Americana. O Melgar recebe em casa o Vasco da Gama, a estreia do Vasco aí na Sula. Acontece também às 7 horas da noite. Nesse confronto aqui nós temos estatísticas bem próximas entre marcados e sofridos de ambas as equipes. O Melgar tem uma média de 10,2 e o Vasco tem uma média aqui de 10,4, né? A diferença aqui dessas duas equipes é que o Melgar é uma equipe que não sofre tantos escanteios assim, jogando nessa condição, jogando dentro de casa. E o Vasco já é mais equilibrado, marca bons escanteios, tem boas médias fora de casa, uma média de 5,5 e também cede boas oportunidades, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão é buscar a linha que essas duas equipes mais costumam cumprir. Apesar da Cornepro estar dando uma previsão de pelo menos 10 escanteios, a linha que eu me sinto mais confiante e segura aqui nesse confronto é a linha de 7,5 cantos. Então, Melgar e Vasco da Gama acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é a minha sugestão para esse confronto. Bom, agora às 9h30 da noite, o Botafogo estreia na Libertadores, né? O Universidade do Chile recebe em casa o Botafogo que foi aí o campeão brasileiro do ano passado, conseguiu vaga para a Libertadores e vai ter a sua estreia nessa quarta-feira. Mostrando as estatísticas, nós temos Universidade do Chile com uma média de 13,1 em escanteios entre marcados e sofridos, com uma média altíssima de escanteios marcados, tá? Uma média de 9,2 em escanteios somente a seu favor, e o Botafogo com uma média aí de 8,7, sendo uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios dentro das competições que disputou até aqui. Para esse confronto, a minha sugestão também é buscar aqui a linha que essas duas equipes mais costumam cumprir, a linha de over 7,5 cantos, leva para o ao vivo, leva para o live e tenta buscar essa linha aí no ao vivo, tá? Universidade do Chile e Botafogo, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para esse confronto. E o último confronto que eu reservei aqui, analisei para vocês, é esse do Universitário e River Plate às 9h30 da noite pela Libertadores, tá? Trazendo as estatísticas, o Universitário tem uma média de 8,7 entre marcados e sofridos e o River Plate uma média de 10,2 também entre marcados e sofridos. Para esse confronto, a minha análise aqui é pré-live, tá? A minha sugestão aqui é pré-live. O acima de 8,5 cantos é a linha que a gente tem aberta nesse momento e a gente tem aqui em 60% dos jogos batendo para essas duas equipes. Então, Universitário e River Plate acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 pré-live é a minha sugestão para esse confronto. Bom, galera, essas são as minhas sugestões para essa quarta-feira, as minhas análises. Espero ter contribuído aí com a sua análise e o seu planejamento dessa quarta-feira. E sempre aquele recado aí que eu deixo para vocês: apostas esportivas para maiores de 18 anos
e jogue sempre com responsabilidade, fechou? Nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!